Boa tarde, galera de Eletro. Vamos fazer hoje a nossa aula de número 17 e vamos começar hoje um novo tipo de função, que é a função quadrática ou função do segundo grau. Essa função tem várias aplicações práticas. Então, recomendo que assistam ao vídeo 23, onde a aula de hoje está, ela é similar ao que aparece lá na aula 23, né? Lógico que aqui hoje vai ter outros exemplos e outras situações. A aula 24, lá da playlist do primeiro ano, dos vídeos que eu gravei, ela faz uma revisão de equação de segundo grau. Então, quem não sabe resolver a equação do segundo grau, agora chegou a hora que vai precisar. Se um aluno não souber resolver a equação do segundo grau, ele não é capaz de dizer onde a função quadrática vai cruzar o eixo x, por exemplo. Tá? Então, chegou a hora de mostrar que o conteúdo anterior, dos anos anteriores, a gente precisa agora, de forma muito clara, e foi por isso que na P1, a questão número 8 foi justamente resolver equações de segundo grau. Estão lembrados? Foi ou não foi? Concordam? Então, na P1, né, a oitava questão era assim. Bem, antes de eu começar a nossa aula, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, tem algum questionamento para colocar aqui para o grupo? Eu sei que alguém deve estar curioso e vai perguntar, professor, já corrigiu a P2 e a P3? Não, não corrigi da turma inteira, já corrigi de alguns alunos, mas não da turma inteira. Então, como eu vou dar o resultado das duas juntas, tá? Então, vou levar um pouquinho mais de tempo, né? Tá demorando mais tempo do que eu imaginava, mas estou corrigindo, tá? A P2 e a P3 e o relatório, tudo junto, e o canto. Professor, Oi, boa tarde. boa tarde. O prazo dessa prova é para próxima terça agora, não é isso? Que vai vir? Sempre os nossos prazos são de uma semana. Ok. E na própria prova está indicado qual é a data de entrega, né? Que é o dia 3. Na própria prova, no cabeçalho dela, vem informando que é para o dia 3 de agosto, tá certo? Sim, e também a data de entrega do próprio relatório e do CAN. Exatamente. Nesse mesmo dia 3, vai ser a data de entrega do relatório do segundo bimestre, onde você deve comentar tudo o que você fez na sua preparação para a P3 e para a P4. Como estudou, que sites visitou, que dificuldades encontrou, quais vídeos ajudaram e por quê, quais vídeos não ajudaram e por quê, né? Quer dizer, uma informação geral do que você fez. Tudo que você produziu, você tem que colocar no relatório. Essa é a ideia do relatório, é através do relatório que eu vou saber o que está acontecendo com vocês aí do outro lado, né? Nesse ensino remoto que a gente não consegue nem se ver. E eu não conheço ainda vários de vocês, que nem todo mundo ainda abriu a câmera aqui, né? Então eu não conheço todo mundo. Todo mundo já me conhece, mas eu não conheço todo mundo, tá? Mais alguma pergunta? Não. Posso começar a aula? Boa tarde, professor. Boa tarde, senhorita. Seja bem-vinda, Letícia. Letícia, tá gostando das aulas do Projeto Olímpico, Letícia? Tô gostando bastante. Legais, né? Muita coisa para aprender. Isso. E o que eu acho que é legal lá é que a gente relaciona um assunto com outro, não é? A gente faz conexões, né? Uma questão tem assunto desde que vimos no fundamental até o ensino médio. Exatamente. Quem não está assistindo está perdendo uma grande oportunidade de melhorar a sua matemática. Mas vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês, a minha tela, para a gente poder iniciar a aula. Pessoal, todo mundo vendo aí o planejamento? Sim.
Sim. Qual é o dia hoje? Que dia é hoje? Dia 27. 27, está aqui, ó. 27. Então, na aula de hoje, que corresponde à aula 17, ou seja, como cada encontro, na verdade, tem 2 aulas, então, a rigor, é o 17º encontro, mas é a 34ª, 33ª e 34ª aulas no dia de hoje. Para a aula de hoje, né, eu já tinha pedido... Boa tarde, professor. Boa tarde. Para a aula de hoje, eu tinha pedido aqui para vocês assistirem, né, esse vídeo aqui, 23, 24 e 25, lá dos meus vídeos e do Ferreto, do 46 ao 50. Nós estamos ainda com a apostila 7, que é a apostila sobre equação de segundo grau. Que mais? E coloquei a P4 hoje, tá? Todo mundo já viu a P4? P4 foi colocada no Teams, tá? Prazo de 1 semana para entrega. Eu combinei com a turma de ADM uma aula sobre a prova na quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira pela manhã, se não estiver enganado, 8 horas da manhã, eu marquei com a turma lá. E aquele esquema, a aula vai ficar gravada e depois eu posto para vocês também, tá? Já que as provas são muito parecidas, né? Eu troco apenas as equações, os números, né? Equações e números é o que eu troco, mas o texto, o enunciado é o mesmo. As mudanças são mínimas. Que mais? Pronto. Lembrando que a gente falta só 3 aulas, hein? Para terminar o equivalente ao segundo bimestre. E quando termina o segundo bimestre, a gente termina o primeiro semestre, ou seja, metade do curso de matemática. E vai ficar faltando a outra metade aqui, tá vendo? Vai ficar faltando aqui a outra metade que eu devo atualizar e colocar aqui as apostilas nos próximos dias, tá? Para vocês saberem, né, a cada aula o que é que tem que estudar. Por exemplo, a apostila de módulo aqui, ó. Eu já vou botar aqui, ó, nessa aula, eu já vou colocar a apostila de módulo, é a apostila 9. É isso? É. A apostila 9. Vou botar aqui de preto. Pronto. Então, para essa aula aqui, ó, do dia 6 de agosto, se você quiser acompanhar, essa apostila. Mas aí eu ainda vou colocar os vídeos, tá? Então, depois eu coloco. Alguma pergunta sobre o processo, sobre o andamento do nosso curso, pessoal? Não? Você já enviou o cronograma atualizado lá para os arquivos do Teams? Qual? Você está falando desse planejamento? Sim, o atualizado. Não, esse aqui é o atual, eu preciso atualizar ele, eu ainda não completei ele. Eu estou mostrando ele aqui para vocês agora, ó. Ele está aqui, então ele precisa ser atualizado, ó. Aqui está em branco, ó. Eu não fiz ainda. Assim que eu fizer, eu posto lá, tá certo? Mas não tem problema, né? Porque ainda estamos com 3 aulas de folga, né? Então, o que é para essa aula agora e a próxima aula já está pronto. Ok, Zé Vitor? Ok. Tá, então vamos lá. Então vamos para a nossa aula 17, onde vamos ver a função do segundo grau ou função quadrática, também conhecida com o nome de função quadrática. Deixa eu fazer uma cópia aqui desse plano cartesiano aqui, porque na hora que eu for fazer gráficos aqui, isso aqui já vai me fazer ganhar um tempinho bom, tá? Pronto. Voltei para nossa aula.
Primeira pergunta. Vocês já estudaram função do segundo grau quadrática na vida alguma vez? Sim ou não? Não, professor. Não. Nunca nem vi. Na verdade, já faz parte da matéria do 9º ano. Então, quem fez um nono ano correto, com um professor que cumpre o que está previsto, deveria ter sido ensinado. Se não Eu foi, vi no 9º ano. você viu, né? Mas Infelizmente, eu nem fiz o 9º ano, professor. eu não concordo com essa possibilidade aí de muitos alunos que pulam um ano achando que estão sendo muito espertos. Tá? Essa esperteza come o esperto depois, porque depois vai fazer falta. Deixou de ver coisas que impedem que o aluno prossiga algumas vezes. Lógico que isso não acontece com todos os alunos, mas é um perigo, na minha opinião, isso. Eu prefiro que meu filho, né, perca um ano ou atrase um ano, mas tenha uma bagagem de conhecimento sólida, do que ele acelere um ano e fique cheio de buraco na sua formação e cheio de insegurança e sem aprender as coisas direito. Foi bom esse comentário aí, porque alguns pais optam por isso aí e eu realmente não concordo e eu não faria isso com meu filho. Mas respeito que cada um faz o que acha correto, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta, por que a função do segundo grau chama do segundo grau? Por que ela tem esse nome? Você expoente 2. Exatamente. A forma algébrica, né? A equação algébrica que representa a função do segundo grau é essa equação aqui, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse é a equação que a gente associa à função de segundo grau. Quem são as variáveis, pessoal? Não é menos B, não? Não, não é menos b, não, é mais b. Ah, sim. Quem são as variáveis? X e Y. X e y são as variáveis. São variáveis. E, na verdade, do jeito que eu escrevi, eu estou colocando y como função de x. Tá claro isso, pessoal? Por isso que eu escrevi o y sozinho aqui, ó. E eu tenho quantos parâmetros, pessoal? Quantos parâmetros ou coeficientes? 3. 3. Quem são eles? A, B, X e O A, o C. B e o C. Vamos relembrar, a função anterior a essa, que a gente acabou de terminar, foi a função de primeiro grau. Estou certo ou estou errado? Certo. Como é a equação? Qual é a equação da função de primeiro grau? Y igual a quem? Ax mais b. Exatamente. Quem são as variáveis dessa equação? Y e x. Igualzinho aqui, nenhuma mudança. Novamente aqui também, y é função de x, porque y foi escrito sozinho. Agora, quem são os parâmetros? A e b. Só são 2. Então, uma primeira diferença entre a equação da função de segundo grau com a equação da função de primeiro grau é que tem um parâmetro a mais. Por que que tem um parâmetro a mais? Alguém desconfia por quê? Olhando para o formato, por que que é necessário um parâmetro a mais? Qual é o termo que surgiu a mais aqui, que não tinha aqui, pessoal? O C. Não, na verdade, eu entendi que você está querendo dizer que o C não tinha. É verdade, mas o que eu quero dizer é que não tinha. Ó, aqui tinha a variável elevado a 1. Aqui tinha um coeficiente que não multiplica variável nenhuma, que a gente chama de termo independente. Aqui tem, ó, a variável elevada a 1.
aqui tem um parâmetro, né, que não multiplica, a variável tá como se fosse elevada a 0, mas aqui tem um termo com a variável elevado a 2, que não tem aqui. Então, a grande novidade em termos de equação é esse termo aqui. E por causa desse termo aqui, precisa de um novo parâmetro. E por isso que são 3 parâmetros e vem 2. Por que chama quadrática, pessoal? Por que chama quadrática? Da onde vem esse nome? Quadrática. Elevado ao quadrado. Uma coisa elevada ao quadrado, exatamente isso. Então, mostrando que esse termo aqui é o termo que merece atenção. Porque, na verdade, esse daqui e esse já tinham aparecido na função de primeiro grau. Embora com nomes diferentes, mas é só o nome, isso é bobagem, né? Da mesma forma que eu estou chamando A e B, eu poderia estar chamando de S e R. O nome do parâmetro não interessa, é só uma letra, simplesmente uma letra. O que interessa para a gente é o significado. Tá, enquanto o gráfico da função de primeiro grau, se eu tivesse uma função de R em R, quem era o gráfico da função de primeiro grau? Hein, pessoal? Uma reta. Uma reta. E agora, nessa função aqui, se eu tiver um domínio de R em R, quem vai ser o gráfico dessa nova função? Alguém sabe? Uma parábola. Uma parábola, exatamente. Então, enquanto a função de primeiro grau tem como gráfico uma reta, a função de segundo grau tem como gráfico uma parábola. Eu estou falando isso agora com toda clareza, mais clareza impossível. Eu vou dar uma prova para vocês fazerem. Aliás, já está colocada hoje, que foi a P4. E lá vai ter questões com função de primeiro grau e com funções de segundo grau. E vai ter gente que vai fazer o gráfico da função de primeiro grau e vai botar uma parábola. E vai ter gente que vai fazer o gráfico de função de segundo grau e vai botar uma reta. Só estou dizendo que uma função tem um tipo de gráfico, a outra função tem outro tipo de gráfico. Então, essa seria a primeira observação básica, né? Da nossa aula de hoje. Professor, tem aplicação essa função? Eu vou usar em algum lugar na minha vida? Tem aplicação? Eu diria que tem muitas aplicações. Nenhuma nem duas, não. Diversas. Eu vou dar algumas. Nós estamos em tempos de Olimpíada. Embora o Brasil não tenha classificado nesse esporte, tem um esporte muito famoso que se chama... O quê? Basquete. Basquete. Isso aí. E eu, embora desenhe muito mal... estou tentando desenhar aqui um jogador de basquete com a bola na mão e como é que chama isso aqui do basquete? A cesta. A cesta do basquete. Qual é o objetivo do basquete? Acertar a bola na cesta. Basicamente isso, né? Arremessar. Sim, arremessar. Quando eu falo em arremessar, não vou dar dica para vocês, não. Qual é o caminho que a bola faz? É uma linha reta? É assim que a bola vai para a cesta? Não, ela sobe e desce, né? Ela sobe e desce assim? Não, ela continuamente. Ela faz a parábola, pronto. Ela faz uma parábola. É isso mesmo, a bola de basquete vai descrever uma curva chamada parábola, que é uma função de segundo grau. Então, se você quer saber, por exemplo, né, se você tem a altura do jogador, se você tem a altura da cesta, e você tem a distância que o jogador está da cesta, aí a pergunta é, com que velocidade eu devo lançar essa bola? Com que velocidade e com que ângulo de inclinação
São essas duas perguntas básicas para acertar a bola. Gente, tem um assunto da física, isso aqui você estuda na física, estou certo ou estou errado? Na física, você estuda esse movimento. Alguém sabe como é que chama esse movimento? Esse movimento aqui na física chama lançamento oblíquo. Porque eu tenho três tipos de lançamento. Eu posso lançar assim, eu posso lançar assim e posso lançar assim. Como é que é o nome desse lançamento aqui, se eu lanço aqui para cima? Lançamento o quê? Lançamento vertical. Se eu lanço agora nessa outra posição aqui, lançamento o quê? Horizontal. Horizontal. E esse daqui, que é inclinado, com qualquer ângulo aqui, lançamento o quê? Oblíquo. Então, as equações que permitem dizer qual a posição do corpo ao longo do tempo desses três movimentos aqui são funções de segundo grau. Ou seja, se você aprender agora, nesse momento que está sendo passado para vocês, vocês já vão estar estudando também para a física. Quem entender aqui vai achar a matéria lá da física muito fácil. Quem não conectar com a matéria da física vai sofrer muito, porque vai deixar de usar todos os bizus e todas as dicas e todo o aprendizado que pode rolar a respeito da função de segundo grau aqui na matemática. Tá? Essa seria uma aplicação, tá? Qualquer lançamento oblíquo, a trajetória percorrida pelo corpo, se ele for lançado obliquamente, vai ser uma parábola. Outra trajetória famosa é um avião que quer jogar uma bomba num certo alvo aqui, numa certa casa aqui. O avião está andando horizontalmente, estou certo ou estou errado? Aí ele vai soltar aqui uma bomba. Qual é o caminho que a bomba descreve na hora que ela sai do avião? Adivinhe? Adivinhe? Na verdade, seria como se fosse metade da parábola, né? Como se existisse aqui uma outra metade, ó. Então, é metade de uma parábola. Esse é o lançamento horizontal, que vai ser estudado lá na física também. Né? Em cada ponto, o corpo tem uma componente de velocidade horizontal e um componente de velocidade vertical. E o que é interessante é que ao longo do movimento, essa componente vertical, essa componente horizontal fica constante, é sempre igual, já que não tem nenhuma força atuando nessa direção. Já a componente da vertical, ela vai aumentando a velocidade. Ou seja, o corpo vai ficando cada vez mais veloz. A velocidade total do corpo é a soma dessas duas velocidades. Seria mais ou menos isso aqui. Bem, estou dando pelo menos duas situações práticas, onde o que a gente vai estudar a partir de agora, se você aprender na matemática, você vai usar na física. Tá claro, pessoal? Agora não é só na física, não. É na química, é na economia, é em várias áreas de conhecimento que vão aparecer funções de segundo grau, tá? Vamos dar o nosso primeiro exemplo, então. Para a gente tentar conhecer melhor a função de segundo grau. Então, imagine que eu tenho a seguinte função: y igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. E a minha função é uma função que leva reais
nos reais. Essa função tá definida algebricamente, pessoal? Sim ou não? O que é que eu já dei dessa função, então, aqui? O que é que eu já dei? Quem é o domínio? Os reais. Reais. Quem é o contra-domínio? Reais. E eu já disse como eles se relacionam, os elementos do domínio com o contra-domínio? Sim ou não? Uma lei. Uma lei. Toda vez que eu der uma lei, eu estou dizendo como é que eles se relacionam. Adivinha o que é que eu vou pedir agora? Que vocês façam. Que a gente faça. O quê? O gráfico, né? Representar graficamente. Exatamente. Então, a gente quer fazer o gráfico dessa função. E construir a nossa primeira parábola, para a gente visualizar. Como é que a gente constrói o gráfico de qualquer função na matemática? Me ajudem? Dando números a x. Exatamente. Atribuindo números a x que pertençam ao o quê? Aos reais. Reais. Ao domínio, que no caso são os reais, e vendo quem é a sua imagem, e vendo quem é o seu correspondente. Alguém gostaria de propor algum valor aí para x? 3. 6. Vou botar o 6 aqui embaixo. 6. 6, pessoal, manda para quem? O que é que eu faço? No lugar do x eu boto quanto? Boto 6, não é isso? Não é? No lugar do x eu boto o valor que eu escolhi. Quanto dá essa conta aqui? 6 ao quadrado. 36. 6 vezes 6, 36, mais 8. 36 mais 36 dá quanto? 72. Mais 8 dá 80. Eita danado. Se eu for colocar a divisão de 1 em 1 aqui, eu tô lascado para fazer esse ponto. Então, vamos escolher pontos melhores que dê números menores, tá? Do que o 6. O 6 eu posso até marcar, mas não é um número muito conveniente de marcar. Alguém propõe outro, então? 0, 1, 2. Professor, Zero. pode ser o 0. Vamos lá. 0 manda para quem, pessoal? Para 8. 0 manda para 8, né? Toda vez que na função de segundo grau, atenção, ax2 mais bx mais c, você escolheu o 0, vai eliminar esse termo e esse, não vai? Vai. E vai sobrar só o c, né? Então, sempre o 0 vai mandar para o c. Quer dizer que esse ponto 0c sempre pertence a essa função aqui. E onde é que está localizado esse ponto? Alguém me diria onde é que está localizado esse ponto? 0c? Em que região do plano cartesiano? Está no primeiro quadrante? Está no segundo? Está no terceiro ou está no quarto quadrante? Ou não está em nenhum deles? Primeiro. Onde? Primeiro. Não, claro que não. Um ponto no primeiro quadrante, ele tem o valor de x positivo. Tá em nenhum deles não, professor. Onde é que ele está, então? Tá no centro. Ele está em cima do eixo? Tá em cima do eixo y. Exatamente. Fechou. Então, a gente acaba de descobrir qual é o ponto que a parábola vai cruzar o eixo y. E que ponto é esse? No nosso caso aqui, 0 mandando para quem? Pra 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou até marcar logo, ó. Pronto, acabei de achar o primeiro ponto da parábola. E quer dizer que a parábola vai cruzar o eixo y nesse ponto. Mas isso vale geral, né? Qual era o ponto da função de primeiro grau que cruzava o y? Era o bem. Pessoal, só um instantinho.
Pronto, pessoal, desculpem. Vamos voltar para a nossa aula. Vamos lá. E na função de primeiro grau, pessoal, quem era o ponto onde a função cruzava o eixo Y? Quando eu botava 0 no X, mandava para quem? Professor, o C daí é quase a mesma coisa do B da anterior, né? Exatamente. Então, a gente acaba de descobrir qual é o papel do C, ó. Acabamos de falar que o C tem o mesmo papel que o B na função de primeiro grau. Por quê, pessoal? A gente dá até um nome para esse tipo de parâmetro que não está multiplicando nenhuma variável. Alguém sabe que nome é esse? Termo independente. Termo independente, exatamente. Independente de quem? Independente de x. Então, tanto aqui quanto aqui, eu chamo de termo independente de x. Então, se eu quero saber onde a função de primeiro grau vai cruzar o eixo y, é só olhar para o b. Se eu quero saber onde é que a função de segundo grau vai cruzar o eixo y, é só olhar para quem? Para o C. Entendido, pessoal? Então, quer dizer que o 0 aqui manda para o B. Tá? Deixa eu tirar esses comentários aqui, porque não é o meu foco agora, mas eu já fiz um comentário já bem importante a respeito do papel do parâmetro C. Beleza. 0 mandou para o 8 e já marquei ele aqui. Vou apagar isso aqui. 0 mandou para o 8. Joia. Beleza. Agora, 8 ainda é grande. Será que tem valores menores que isso? Será que a função não vai assumir valores negativos nunca? Será que sempre vai dar positivo os resultados? Sempre vai dar positivo? Não. Vou deixar o ponto 0,8 mais para cá. Alguém poderia propor um novo valor aí para o domínio? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Agora, muito cuidado, que muita gente vai errar aqui nessa conta, hein? Menos 2 manda para quem? Eu quero saber, menos 2 manda para quem? Então, eu vou botar na lei, no lugar do x, eu vou botar o menos 2. Como é uma negativa, a gente coloca ele sempre com parênteses. Tá claro, pessoal? Por que eu preciso colocar o parênteses? Por causa da regra. E porque um sinal não pode misturar com o outro. Exatamente. Se eu não colocasse parênteses aqui, ficaria o vezes e o menos juntos, ó. Aí seria uma confusão aqui. E se eu não colocasse parênteses aqui, só quem ficaria elevado ao quadrado seria o 2, e não o menos 2. Quem vai ser elevado ao quadrado é o x. Se o x vale menos 2, é o menos 2 que tem que ser elevado ao quadrado, e não o 2. Então, se eu deixasse assim, só o 2 estaria elevado ao quadrado. Então, esse comentário é bem importante, porque muita gente erra aqui, tá? Pronto. Então, Professor, no início assim, sabe, quando eu vi esse negócio de elevado, tipo um número negativo, eu achei estranho porque ia dar, tipo, quando é elevado a 2, assim, um número negativo dá positivo, né? Porque, tipo, 2 vezes 2 negativo, aí faz a regra do sinal lá e dá negativo. Aí eu achava estranho como é que dava negativo. Aí depois eu fui fazer o cálculo igual o senhor fez ali, aí eu raciocinei que é por causa da regra do sinal lá. tá, mas menos 2 ao quadrado vai dar o quê mesmo? Vai dar negativo, é? Dá 4 positivo. Dá 4 positivo, né? Então vai dar positivo. Você estava na sua fala, você falou negativo, tá certo? E mais com menos, a multiplicação vai dar o quê? Menos. Menos 12 mais 8. Olha, ouça o que eu estou falando. Muitos de vocês vão errar aqui. E eu estou avisando porque eu já dei a aula de regra de sinais para vocês. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Foi a quarta-feira passada, né? E as aulas do Alicerce estão tendo uma frequência igualzinho às aulas regulares ou está sendo menor, pessoal?
está sendo menor, né? E depois ninguém vai poder reclamar de nada, né? Porque as aulas que eu estou dando para justamente recuperar coisas do passado, alguns faltam. Simplesmente faltam porque não é necessário. Só que ele erra aqui e vai errar na prova aqui. E não se dá conta que tem que preencher os vazios da formação de vocês. Estou avisando isso porque esse tipo de erro aqui é muito comum. Muito. Continuando aqui a conta. Quanto é que dá 4 menos 12? Menos 8. Menos 8 com mais 8. Zero. 0, né? Opa! Se mandou para o 0, esse ponto é um ponto especial. Que ponto é esse? Se manda para o 0, quer dizer raiz. que é a raiz, exatamente. Então, acabo de achar menos 1, menos 2, manda para o 0. É esse ponto aqui, ó. Acabo de achar a primeira raiz dessa função. Não sei se quem propôs menos 2 já sabia que era raiz ou não. A pessoa que propôs o menos 2 já sabia que era raiz? Ou foi sorte? Eu não sabia não, mas... Sabia não. Então você foi bom, deu sorte. Vamos lá. Achamos a primeira raiz. Quantas raízes vai ter uma função de segundo grau? Antes, 2. primeira pergunta, antes, uma função de primeiro grau, como essa daqui, tem quantas raízes? Uma. Só cruza o eixo X em um ponto. Então, uma função de primeiro grau possui no máximo uma raiz. Por que eu falei no máximo? Porque pode ser que ela não cruze o eixo X. Exatamente. Uma função constante como essa daqui não tem raiz. Né? As retas vão cruzar, uma reta qualquer vai cruzar com a reta que representa o eixo X em, no máximo, um ponto. Exceto se essa reta for coincidente, né? Aí eu teria infinitos pontos. Mas, em geral, vai cruzar em um ponto apenas. É o comum. Função cruza em um ponto apenas. E a função do segundo grau vai ter quantas raízes no máximo? Na hora que eu fizer uma parábola, quantas raízes existem numa parábola? 2. 2 no máximo. Por que eu falei no máximo? Porque pode ser que não pegue nenhuma também, se essa parábola não cruzar o eixo X. Exatamente, senhor. Essa parábola aqui não tem nenhuma raiz, ó. Essa outra parábola aqui, ó, só tem uma raiz, ó. Então, as funções de segundo grau podem ter 2, uma ou nenhuma raiz. Exatamente como uma coisa que nós já estudamos. O que vocês já deveriam dominar. Que é o quê? Vou deixar para mais adiante, então. Já que ninguém falou. Mas continuando aqui. Vai ter no máximo 2. Já achamos uma. Alguém que sabe qual é a outra raiz? Sim ou não? Não, ninguém sabe qual é a outra raiz. Então, vou ficar calado aqui. Oi. A outra raiz é menos 4. Exatamente, senhorita. Como é que a senhorita descobriu? Eu fiz pela fórmula agora. Você fez o que pela fórmula? Você podia explicar melhor? Descobri o X pela fórmula de Bhaskara. Ah, então o que a senhorita fez foi o seguinte. Você pegou a função de segundo grau, que tinha 2 variáveis, x e y, e fez o que com ela? Botou quanto no y? 0. Botou 0. Ao botar 0 no y, atenção, ao botar 0 no y, a função de segundo grau, a equação da função de segundo grau, que tinha 2 variáveis, passou a ter quantas variáveis agora?
E aí virou a equação do segundo grau que já foi estudado no 9º ano, não é isso? Já foi ou não foi estudado essa equação de segundo grau? AX2 mais BX, AX2 mais BX vai ser igual a 0. Isso foi ou não foi estudado por vocês no 9º ano, pessoal? No meu, no ano foi. Eu acho que no da maioria, tá certo? Agora, a maioria não sabe resolver isso aqui direito. E é por isso que eu tenho um vídeo só ensinando a calcular equação de segundo grau. É o vídeo 24. Sugiro que vocês assistam. E aí, como é que resolve isso aqui agora? Como é que você resolveu, Letícia? Você usou a fórmula geral, que chamam de Bhaskara? A fórmula geral. Quem é o A, quem é o B e quem é o C aqui nessa equação? A é 1, B é 6 e C é 8. Exatamente. Aí você fez a fórmula do delta primeiro, foi isso? Eu geralmente coloco a fórmula inteira e vou colocando. Tudo bem, aí é só método. Mas vamos calcular o delta, que muitos calculam o delta primeiro. Vamos fazer aqui. Quem é o delta? Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, quem é o B? 6 ao quadrado menos 4. Quem é o A? 1 e o C é 8. Quanto dá o delta? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. 36. Menos, multiplicado com mais. Multiplicado com mais vai dar que sinal? Menos. 4 vezes 1 vezes 8 dá 32. E 36 menos 32 vai dar 4. 4. Continuando com a fórmula. Como é que é? Continuando com a fórmula. Como é que fica? A fórmula é quem? X é igual a quem? Qual é a fórmula? Menos B. Delta Mais ou menos. Raiz de Raiz de Aí, delta. delta. Teve um aluno hoje que me corrigiu, quis me corrigir, dizer que o formato estava errado do AX2 mais BX mais C. Eu acho que esse aluno se confundiu com isso aqui, ó. Tá claro? Achou que o menos daqui tinha a ver com esse menos aqui. E não. Ok? É verdade ou não é que alguém me corrigiu hoje a respeito do sinal do B? Sim. Foi eu, professor. Foi, né? Você não confundiu com essa fórmula não, então, senhor? Foi, né? Não, foi com essa fórmula aí, não. Foi com outra. Foi com Eu tava outra. vendo. Tá bom. Ok. Mas confundiu, né? E foi corrigir o professor de matemática sobre o sinal da função do segundo grau. Olha o perigo. Tô brincando. Vamos continuando. Como é que fica? Menos. Quem é o B? 6. 6. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes A. Quem é A? 1, né? Então vai ficar menos 6, mais ou menos. Quem é raiz quadrada de 4? 2. 2. E quanto é 2 vezes 1? 2. Aí agora vai gerar as duas raízes. Uma pegando mais e outra pegando menos. Pegando mais, menos 6 mais 2 sobre 2. E pegando menos, menos 6 menos 2 sobre 2. Quanto é que dá menos 6 mais 2? Menos 4. Menos 4 sobre 2, que vai E quanto é que dar dá? menos 2. Opa! Olha quem apareceu. E o outro agora? Menos 6 com menos 2. Menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Ou seja, a senhorita Letícia, por saber resolver uma equação de segundo grau, então, descobriu que a raiz, além de menos 2, era menos 4 também. E com isso chegamos à segunda raiz, menos 4. Já marcamos no gráfico quantos pontos dá. Então, isso aqui, pessoal, volto a falar, repetir, com toda a clareza.
que essa parte de equação de segundo grau está no vídeo 24. Quem não sabe resolver a equação do segundo grau, por favor, vá aprender, aproveite esse momento agora justamente para aprender. E não foi à toa que eu botei na P1. E vai precisar agora na P4. E resolver, quem não souber vai ter problema para resolver aqui, fazer o gráfico da função. Pessoal, quantos pontos até agora eu marquei no gráfico? 3. 3. Eu já achei até 4, mas eu não marquei esse 4, por quê? Porque está meio grande, né? E eu não tenho espaço. Então, esse ponto aqui, dentro do espaço que eu tenho disponível, não está adequado. Alguém sugeriria mais valores agora para atribuir, além desses 3? Outro? Podia ser o -3 ou o -1. O -3 é uma boa. Porque o -3 vai ser o único número inteiro que vai produzir uma imagem negativa, hein? Calculando. -3, pessoal, manda para quem? Me ajudem. Quanto é que dá -3 ao quadrado? Dá mais 9. Quanto é que dá mais 6 vezes -3? Galera? -18. -18. Pronto. Quanto é que dá -18 mais 8? 10. -10. Se você comer o sinal, você erra. A matemática, os números têm sinais. Então, fale o sinal correto. -10. E quanto é que dá 9 menos 10? -1. -1. E concorda que a imagem deu negativa, pessoal? -3, mandando aqui para o -1. Já achei 4 pontos. Alguém sugeriria outro ponto aí para a gente marcar? Vocês já estão vendo a parábola aí no gráfico, sim ou não? Já, mais ou menos. Já dá para ter uma ideia da parábola, né? Agora falta um pontinho por aqui, não falta não ainda, mais ou menos? Não é verdade? Então, qual é o valor legal que eu atribuí agora para X? Oi? -5 ou -6? Pronto, perfeito, concordo com você. Então, eu vou lá no seu -5. -5, pessoal, vai mandar para quem agora? -5 manda para quem? -5 manda para 3 positivo. Esse cara vai dar 25, esse cara vai dar 30. 25 menos 30 dá -5. -5 mais 8, exatamente o que o aluno respondeu, mais 3. Então, -5 manda para o mais 3. Agora, alguém desconfia, atenção, hein? Para quem o -1 manda, rápido, sem demorar muito, por uma questão de simetria. Pro 3 também. Exatamente. O -1, o menos Travado só pra mim. Pra mim também tá travado. Pra mim também. Eu também travou. E eu achando que era minha internet aqui, ó. Até mudei aqui pra cá e nada. Como assim?
A net dele que tá ruim. Gente, vocês também travou? Também. De geral. Em geral. Depois eu vou dizer até ao professor, se o plano do senhor não for até 80% que o seu contrator for, tipo, meio que cumprido, ele pode botar a empresa internet na justiça, rapaz. E o professor saiu da sala. Oi. Será que ela vai dizer que já acabou a aula, será? Tomara que não. Eu acho que não. Tomara que não, porque o professor tá falando um negócio da prova aí. Né? Aí o cara não sabe, né? Aí que no zero. Se ele retomar, eu acho que ele vai avisar lá no grupo. Que a internet dele caiu. Chegou. Pessoal, voltaram a me ouvir? Sim. A conexão caiu, tá? E voltou agora. Continuando. Eu quero saber para quem o -1 manda, não é isso? Vocês estavam acompanhando isso aí, pessoal? Sim. Tava. -6 mais 8, dá quanto? Professor, Professor, não tá não compartilhando, tô conseguindo a ver sala. não. Ah, porque caiu e aí recomeçou o processo todo. Valeu pela informação, obrigado. E agora, voltou? Voltou. Voltou. -6 mais 8, dá quanto? Dá mais 2, não é isso? É. E 1 mais 2 dá quanto? 3. Eu sabia que ia mandar para o mesmo cara. Quem adivinha para quem mandaria o -6? Rápido. Pro mesmo que o 0 manda pro 8. Exatamente, para o mesmo que o 0 manda. Exatamente, 8. Porque agora, ó, esse é igual a esse é igual a esse. Então, agora eu vou marcar os pontos que eu não marquei. Quais foram os que eu não marquei? -5 mandando pro 3, eu já marquei. -6 mandando pro 8. Esse agora que eu acabei de marcar, ó. -6 mandando aqui pro 8. Pessoal, quantos pontos eu já marquei no gráfico? 6. 6. 6 não, 7, né? Sim, desculpa, eu não tava vendo o outro. Posso unir esses pontos? Pode. Por quê? Pode. O domínio é... O real e o contra-domínio também. Mas na verdade, se um fosse e o outro não fosse, teria problema, não teria? Porque ficaria elemento sem ter para quem mandar. Foi o que eu disse, porque o domínio é real e o contra-domínio também. Perfeito. Não, você tem razão, tá correto. Pessoal, temos aqui a nossa parábola. Quantos pontos tem essa parábola? Infinitos. E essa parábola termina ou ela prossegue, pessoal? O que vocês acham? Ela continua ainda. Ela continua. Por quê? Porque o domínio é real. Porque Então, são reais. assim como o 6 manda por 80, eu podia querer marcar agora o 6 mandando por 80, mas eu estava lascado agora porque eu não tenho espaço aqui, ó. Mas eu podia querer, ó, aumentar aqui o quadro, ó, e marcar essas divisões. Mas não vou ter 80, é muita coisa. Mas ela prossegue, vai chegar no 80, vai chegar no 100, vai chegar no 200, no 300. Gente, essa parábola não para de crescer nunca. E ela está crescendo para onde? Para baixo ou para cima? Para cima. Ela cresce para cima. Como ela cresce para cima, eu chamo que ela é o quê, pessoal? Ela é côncava para cima.
Uma parábola é côncava para cima quando ela cresce para cima. A trajetória daquela bola de basquete que eu fiz antes, ela é côncava para onde? Para baixo. Exatamente. Essa parábola aqui cresceria para baixo. Então, essa daqui seria côncava para baixo. Outro ponto muito importante que aparece na parábola é esse ponto aqui, não, pessoal? Sim. O que é que esse ponto tem de especial? É o vértice. O da nome parábola. dele é vértice, concordo que o nome dele a gente chama de vértice, mas o que é que ele tem de especial? O que é que o vértice tem de especial? Estado negativo. Não, nesse caso aqui, ó, dessa parábola aqui, esse vértice aqui, ó, não é negativo, ele é positivo. Ele é o extremo da parábola? Ele é o extremo da parábola, exatamente. Nessa parábola aqui, ele corresponde ao ponto mais baixo. Mais baixo da Mais função. baixo. Menor valor. Menor valor quer dizer que é ponto de mínimo da função. Então, na parábola côncava para cima, o vértice representa um ponto de mínimo. Na parábola côncava para baixo, o vértice representa ponto de Máximo. ponto de máximo. Ponto de máximo. Então, o vértice é um extremo da função. O extremo pode ser para o valor maior e o extremo pode ser para o valor menor. Então, o vértice é muito importante. O vértice tem outra coisa importante. Qual é? Alguém me diria? Se eu traçar uma reta vertical aqui, passando pelo vértice, o que é que essa reta vertical é da parábola? Eixo de Maria, como- simetria. É um eixo de simetria, como se fosse um espelho, não é isso? Foi esse espelho que me permitiu adivinhar que o menos 6 também ia mandar para o 8. Porque é um espelho. Tem sempre esse espelho em toda a parábola. Quem fizer o gráfico da parábola na prova, aí vai fazer aqui a parábola. Aí faz a primeira metade aqui, ó. Aí vai fazer a segunda metade, aí faz isso aqui, ó. Isso está simétrico, pessoal? Não, né? Não. Toda a parábola tem um eixo de simetria. Então, sejam fiéis na hora de desenhar. Toda a parábola possui um eixo de simetria que passa exatamente pelo vértice da parábola, tá? Pronto, então já comentei um pouquinho, né, desses pontos especiais da parábola e da concavidade da parábola. Ok. Professor, Oi. o A, assim como na função de primeiro grau, ele determina, por exemplo, na função de primeiro grau, ele determina se a reta vai ser decrescente ou crescente. Na de segundo grau, ele determina a concavidade, Ele né? quem? Ele, quem é o sujeito da sua frase? Ele é quem que você está falando? O A. O A, entendi. O A, perfeito. O A na função do primeiro grau determina o crescimento, não é isso? Né? A positivo, ela é crescente, e A negativo. E na função de segundo grau, o que é que você agora termina a sua afirmação? Ele determina a concavidade. Se é para baixo ou para cima. Exatamente. Se o A for positivo, como é o caso desse exemplo nosso que a gente fez aqui, esse exemplo aqui, opa. A mesa vai ficando, eu vou escrevendo, ela vai ficando pesada e começa a travar. O A aqui foi quanto? Foi 1, né, pessoal? E 1 é positivo. Então, quando ela é positiva, é maior que 0, ela vai ser côncava para cima. E quando o A for negativo, adivinha o que vai acontecer? Vai ser côncava para baixo. Então, o A, ele tem papel, apesar de ser a mesma letra A, né, Letícia? São papéis diferentes, né?
Tá, já que você falou em crescimento, vamos olhar aqui o nosso gráfico. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Isso aqui foi só para a gente explicar um pouquinho, né, de concavidade. Essa parábola nossa aqui, que nós fizemos no gráfico, eu queria classificar ela quanto aos 4 critérios. Crescimento, sinal, paridade e contradomínio. Pode ser? Vamos lá, crescimento. NDA. Por quê? Tanto desce quanto cresce. Decresce. Exatamente, né? Nesse trecho que eu vou pintar de amarelo agora, ó, a função está o quê? Caindo. Está o quê? Caindo, né? Ela é decrescente aqui, não é isso, pessoal? Concordam? Até o vértice, né? Até o vértice ela está caindo. Só que a partir do vértice, que eu vou pintar agora de verde, ela está o quê? Subindo. Ela está subindo, ela está crescendo. Se ela apresenta duplo comportamento, um pedaço crescente e um pedaço decrescente, então eu chamo ela de quê? De NDA em relação ao crescimento. Então, ó, mais um papel do vértice, ó. O vértice separa, se eu pegasse uma tesoura e cortasse essa curva nesse ponto, eu teria justamente um pedaço decrescente, estritamente decrescente, e outro pedaço estritamente crescente. Tá claro? Outra importância aí do vértice. O sinal dessa função. Em relação ao sinal, ela é positiva, negativa, nula ou NDA? Ela tá tanto nula, positiva e negativa também, tá os 3. Ferrou, né? Ela tem 2 pontos que são as raízes, onde ela é nula. Ela tem essa região aqui embaixo, onde ela é negativa, não é isso? E nota que, apesar de só ter um inteiro aqui, eu tenho infinitos números reais aqui, não tem, pessoal? Tem infinitos pontos aqui. E no restante, nessa parte agora que eu estou pintando todo mundo de verde agora, ela é positiva, né? Então, se ela tem mais de uma região, novamente, ela também é NDA em relação ao sinal. Em relação à paridade, ela é par, ela é ímpar, ou ela é NDA? NDA. Ela é NDA, professor. Por quê? Ela não apresenta uma simetria. Não, calma. Isso, Na cuidado com o que você vai falar agora. Mas você está indo certo, Zé Vitor. Continue. Oi? Na verdade, simetria aparece, né? É, mas é uma simetria em relação simetria ao ela eixo tem. Y? Sim ou não? Oi? Não. 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 Para a função ser par, ela tem que ser simétrica em relação ao eixo Y. E o eixo de simetria aqui é outro. E aí eu tenho certeza que isso está acontecendo quando eu pego aqui, ó, 2 valores simétricos e eu não peguei, vou ter que pegar aqui, ó, só para a gente ter certeza aqui, ó, na tabelinha de valores, ó, eu não peguei, vou pegar o simétrico do menos 1. O simétrico do menos 1 é 1. 1 vai mandar para quem? 1 vai mandar para quem? Que eu não calculei. 8. Não, muito mais que 8. 15. 15, exatamente. Então, veja que números simétricos, para ser par, teria que mandar para resultados iguais, não é isso? Para ser ímpar, teria que mandar para números simétricos. E o 3 e o 15 não são nem iguais, nem simétricos. Consequentemente, ela não é nem par, nem ímpar. Então, o que ela é? NDA. Professor, E para mas- terminar, quem é... Para classificar o contradomínio, a primeira coisa que eu preciso é achar a imagem no gráfico. Pessoal, quem é a imagem? Peraí que travou aqui rapidinho. Pronto. Quem é a imagem desse gráfico, pessoal? reais. Não concordo com você. A gente falou que tinha um ponto de mínimo, não falamos?
Quem é esse valor o de 5 aqui? intervalo. O menos 3 mandou para quem, pessoal? O menos 3 mandou para quem? Para o menos 1. Esse valor aqui é o menor valor da imagem. Todos os outros estão aqui para cima, não estão? A imagem é tudo isso que eu estou pintando de amarelo. O que não está pintado de amarelo, por exemplo, o menos 2, por exemplo, o menos 3, por exemplo, o menos 4, o menos 5, não fazem parte da imagem. Tá claro, pessoal? Tá, professor. Então, a imagem, atenção, quem é a imagem? Me ajudem, é o intervalo que vai da onde até onde? E o intervalo de menos 1 ao mais infinito. Exatamente. E esse conjunto, ele é igual ou é diferente ao contradomínio que foi dado no início do problema? Diferente. Ele é diferente. Se a imagem é diferente do contradomínio, o que é que eu concluo? Que sobra elementos, né? Não é isso? Se a imagem, nesse exemplo aqui, quem é a imagem, pessoal? É o 5, 6 e o 7. Não, imagem. 5 e o 6, 5 e o 6. 5 e 6. Quem é o contradomínio? 5, 6 e 7. Se eles são diferentes, é porque indica que tem alguém o quê? Sozinho. Sobrando, sozinho. E com isso ela perde a sobrejetividade, ou seja, ela não é sobrejetora. Essa é uma primeira informação. Como é que eu analiso agora a injetividade dela? Alguém tem alguma dica para analisar a injetividade usando o gráfico? Pode traçar retas horizontais e se ela tocar em 2 pontos, ela não é injetiva. Parabéns, Letícia. Onde é que você aprendeu isso, Letícia? Na aula do Nos vídeos. No vídeo? Foi? Acho que na aula se eu Na falar, própria não aula eu lembro falei, se na foi? aula. Legal, Eu não é isso aí lembro se mesmo. na aula falou, mas nos Isso tem vídeos na aula você sim, falou. também, eu nem lembrava que eu tinha falado, mas também isso tem no vídeo, viu, pessoal? Por exemplo, eu passo essa reta horizontal aqui. Uma reta horizontal. Ela cruza a função em quantos pontos? Em 2. Em 2. Que pontos são esses? É o menos 6 mandando para o 8 e é o 0 mandando para o 8. O que quer dizer isso? Que o menos 6 e o 0, ambos mandam para o 8. Com isso, qual é a definição de função injetora? É aquela que recebe, no máximo, uma seta. Então, o número 8, então, se existir pelo menos uma reta horizontal que cruze a função em mais de um ponto, ela perde a injetividade. Consequentemente, essa função, além de não ser sobrejetora, ela também não é injetora. E o motivo é esse que eu acabei de falar agora. Ou seja, a gente passa retas horizontais e se existir pelo menos uma reta horizontal que cruze a função em mais de um ponto, ela perde a injetividade. Então, galera, com isso eu concluo que ela é o quê em relação ao contradomínio? Já que ela não é injetora e não é sobrejetora, o que é que ela é, então? Ela também é NDA em relação ao contradomínio. Se vocês sabem que os meus vídeos são públicos, né? Então, por exemplo, vocês podem, se vocês quiserem, ver a aula 17 que eu dei ontem para a ADM. Então, vocês vão ver que é uma aula completamente diferente dessa. Então, quem não entendeu direito com uma aula, então assistir uma outra aula pode ser o caminho para tentar entender. Aí, por que eu estou falando isso? Porque lá na outra aula, eu falei, eu dei 2 exemplos. Eu dei 2. E vocês hoje, eu dei quantos exemplos até agora? Só um. Já acabou o nosso tempo, não já? Já. E já acabou.
Por outro lado, eu comentei tudo com muito mais detalhes. E se por um lado eu falei menos exemplos, por outro, eu comentei muito mais coisa com vocês. Mas eu realmente recomendo que vocês assistam, quem ficou com algum tipo de dúvida, que assistam a aula síncrona da turma de ADM que eu dei ontem, que foi também a aula 17. Mesma numeração que a nossa, a aula 17 nossa é o mesmo assunto da aula 17 de ADM, só que são aulas completamente diferentes. Outros exemplos. Obviamente tem coisas parecidas, mas tem muitas coisas diferentes. Bem, eu espero que vocês assistam ao vídeo 23, onde essa introdução da aula de hoje. Então, a aula de hoje é equivalente ao vídeo 23. Recomendo, principalmente para aqueles que têm dúvidas de como resolver a equação do segundo grau, assistam ao vídeo 24. E quem quiser entender o que significam os parâmetros na função de segundo grau, que assistam ao vídeo 25. Tá? Se eu não estiver enganado, é até que vídeo, função de segundo grau, pessoal, me ajuda. Acho que até o 27, né? Quem já viu todos? Não, né? Então, as duas próximas aulas serão de função de segundo grau. E nós trabalharemos, então, essa mesma função de segundo grau nas próximas aulas. Mas, de antemão, se eu fosse fazer o gráfico de uma função com o próximo exemplo, eu pegaria uma função com A negativo, tá, Letícia? Para justamente falar o que você comentou. Então, por exemplo, aqui, fazendo esse gráfico aqui muito rápido, qual é a concavidade dela? Não está compartilhando. Oh, desculpe, foi mal. Obrigado, mais uma vez. Agora sim, qual é a concavidade dessa minha parábola agora? Aqui. Para baixo. Pelo sinal do A, é o quê? Para baixo. Para baixo, exatamente. Quem são as raízes? É só igualar a 0, o y, aí vai dar uma equação de segundo grau incompleta, que a gente resolve mais rapidamente. Passa esse termo para o lado de cá, fica positivo. Passa o 2 dividindo, 32 dividido por 2 vai dar 16. E passa o 2 na forma de raiz, vai dar mais ou menos 4. Nesse aqui, as raízes serão quem, pessoal? O mais 4. Botou mais ou menos 4. Não é, não? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 16? 4. E o menos 4, não? Sim, mas eu estou lhe perguntando por que mais ou menos. Porque eu estou dizendo que serve o mais e serve o menos. Ah, tá. Essa forma de escrever mais ou menos quer dizer que o mais serve e o menos serve. Já tinha aparecido na fórmula que você chama de Bhaskara, né? Nunca tinha aparecido sendo menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Não tinha aparecido esse mais ou menos, não? Antes? Sim. Já tinha aparecido. Você não está conectando. Então, aqui estão as duas raízes. Onde é que ela cruza o eixo Y? Alguém sabe? 32. Eu não vou ter espaço para fazer as divisões todas aqui. Finja que isso aqui é o 32. Isso aqui está mal feito, mas é só para dar uma ideia. E a parábola... Opa! Tá certo isso? 0... Não, botei menos 32, não foi? Botei para baixo. E o 32 é para onde? 32 é para cima, né? Então, errei aqui, ó. Errei aqui. Tenho que marcar o 32 aqui. Ele ficaria mais ou menos por aqui, ó. Para ser rigoroso, ficaria mais ou menos por aqui. E esse seria o terceiro ponto da parábola. E agora seria essa parábola aqui com curva para baixo. E essa função aqui, ao diferentemente da outra, essa função é par, viu? Porque o x e y simétricos mandam para o mesmo cara. Pronto. Dei um segundo exemplo assim, voando, só para perceber que a concavidade da parábola é algo muito importante.
Mas eu vou retomar isso na nossa próxima aula, tá? E assistam aos vídeos em questão. P4 liberada, mãos à obra na P4, tá certo? Comece a estudar desde já. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando Pode tem, falar aí. nesse exemplo que o senhor deu aí, quando tem só o A e o C, pode fazer aquela equação que o senhor fez? Pode, porque a equação de segundo grau, quando você igualar o y a zero e transformar numa equação de segundo grau, a equação de segundo grau vai ser incompleta. Entendeu? Toda parábola, atenção, ouça o que eu vou falar agora, toda parábola que o b vale zero, ela é uma função par. Se ela é uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, as raízes serão simétricas. Sempre. Entendeu o que eu estou falando, Ítalo, ou não? Agora eu entendi. Oi? Agora eu entendi. Então beleza. Mas aí a gente comenta isso na próxima aula, se permanecer alguma dúvida, tá? Mais alguma pergunta? Professor, o senhor já corrigiu a P2? Não, senhorita, mas eu estou corrigindo a P2 e a P3 juntas. Então, quando eu liberar, eu vou liberar as duas juntas, tá? Eu já devo ter corrigido mais ou menos metade da turma, tá? Falta ainda outra metade, tá, Letícia? Ok? Tá certo. Agora, ninguém me mande mensagem perguntando se já corrigiu ou não, porque se eu ficar informando agora, vai me atrasar. Aí eu vou liberar todo mundo agora de uma vez só, nessa prova, tá? Nessas duas provas. Valeu, galera. Vou parar a gravação. Valeu. Gravação.